Gema Galgani. Eu sou Gema Galgani. Irmãs e irmãos na carne, eu venho a vocês, além de minha presença, como estrela unidade. Eu venho a vocês como aquela que trabalhou, de maneira mais próxima de vocês, com Maria Imananda Moyi, para instaurar esse manto azul da graça, portá-lo e dá-lo a vocês. Há alguns anos, um dos anciões interveio junto a vocês, através de respostas por palavras, de respostas por vibração e de resposta no silêncio. Nota. Neste dia, é tempo de viver, em relação ao que pode existir como questão, em vocês, uma resposta além de simples palavras e além da luz vibral, uma resposta que engloba, ao mesmo tempo, a luz vibral em seus triplos componentes e a onda de vida, na mesma resposta. Vamos, portanto, compartilhar, juntos, durante pouco tempo. Eu estarei presente, também, após uma pequena pausa, para sair dessas questões, nesse espaço chamado alinhamento, que os faz viver, a vocês todos aqui presentes, a comunhão e o casamento entre a luz vibral e a onda de vida em vocês. Estou, portanto, à sua disposição, ao seu lado, em vocês. Nós somos um na unidade. E eu acolho, com grande prazer, seus questionamentos. Questão: pode-se viver a onda de vida sem a conclusão do canal mariano? Minha irmã, o canal mariano prepara o anúncio de Maria. Ele é uma ponte entre vocês e ela. De certo modo, entre o céu e a terra. A onda de vida é transcendência, e essa transcendência não é uma ponte, ela é outra coisa. A onda de vida é totalmente indiferente ao canal mariano, indiferente às vibrações de suas coroas. A onda de vida é um abrasamento de alegria, além da alegria. Ela é graça e insta-los no que vocês são, além de todo ser, a graça. Entre vocês, alguns que viveram poucas coisas como semeadores ou ancoradores de luz, descobrem a onda da graça. O canal mariano está constituído para o conjunto da humanidade, quer vocês dele tenham consciência ou não. A onda da graça está além de toda consciência, além de toda aceitação ou de toda recusa. É claro, e como Maria exprimiu-lhes, se vocês dizem sim, é claro, o casamento nascerá. Não pode ser de outro modo. Nós temos insistido, longamente, sobre as diferenças fundamentais entre todas as etapas, todos os estados que vocês têm vivido, ou não, até o presente. A onda da graça é o acesso ao absoluto. O absoluto não é uma etapa. O absoluto não é o que decorre do que vocês têm vivido até o presente, porque a natureza dele é a transcendência. Diferentes palavras foram empregadas. Outra margem, desconhecido, ilimitado, final. Não é uma consequência, nem uma causa. Isso é totalmente independente. Questão: se o absoluto não é consciência, como vivê-lo num corpo físico? A partir do instante em que vocês vivem o si, a partir do instante em que vocês vivem uma experiência de morte ou iminente ou mística, vocês vivem não ser mais esse corpo e, no entanto, vocês aí estão. A consciência deslocou-se. Ela deslocou-se da personalidade ao si. O absoluto não é concebido como um tudo que englobaria a fonte, as estrelas, o planeta. O absoluto está além de toda consciência. Vocês não podem conceituá-lo, vocês não podem prová-lo através de uma definição. Aquele que diz ser absoluto não pode trapacear, de modo algum. Como é possível? Aliás, o ego da própria pessoa estaria em oposição total em relação a esse absoluto. Como pode estar todo ego? Porque o ego perguntaria, incansavelmente, como um corpo limitado e uma consciência limitada ou que vive se pode realizar o tudo, o absoluto. Isso está além de qualquer campo de compreensão, além de qualquer campo que possa disso apreender-se. Aí está porque não pode ser respondida essa questão. Porque o absoluto não pode ser conhecido.
Ele é o desconhecido que pode viver-se em todo o limite, a partir do instante em que vocês não são mais esse limite, qualquer limite. Só o mental, que age, sempre, por esse aspecto relativo e discriminante, tenta apreender-se do absoluto, em relação a outra coisa. Ele tem, portanto, necessidade de comparar. O absoluto não pode ser comparado ao que quer que seja. Ele não é uma questão de forma, nem de ego, nem de si, nem de unidade. É um estado além de qualquer estado. O êxtase é o absoluto. Se vocês se inclinam ao que eu vivi na unidade, se vocês se inclinam, qualquer que seja a cultura ou a civilização, sobre pessoas que observaram ou viveram êxtases, vocês observarão que elas estavam, no entanto, num limite de corpo. Vocês observam que elas estavam inscritas numa vida que viveram que, no entanto, viviam esse êxtase. Então, quer esse êxtase seja nomeado casamento místico com o Cristo, casamento místico com o que quer que seja, é exatamente a mesma coisa. Há como o fato de ser marcado a ferro vermelho na personalidade, no si, quando desse casamento, que fez dizer aquelas das estrelas que testemunharam entre vocês, como a outras místicas que tiveram acesso a esse casamento, ter um sentimento de consumir-se de amor, de não mais ser esse corpo, essa pessoa, esse mundo, ao mesmo tempo sendo, aqui, esse corpo, essa pessoa e esse mundo. Isso é inacessível ao mental, totalmente inacessível. Enquanto há como, não há êxtase. Enquanto há como, não pode ser questão do absoluto. O absoluto não é discursivo. Ele não pode ser comparado, nem pesado, nem julgado. É claro, a humanidade foi tão afastada, em suas crenças e em sua vivência, de sua natureza que, hoje, isso parece, mesmo para o si, improvável, impossível. Para o que é limitado, como para o que é o si, o absoluto é impossível. Em contrapartida, o absoluto engloba o limitado e o si, mas ele não está restrito a isso. Eu repito, dito ao meu modo e portado pela onda, vocês não podem apreender-se do que é inapreensível. Vocês não podem apropriar-se do que já lhes pertence. Vocês não podem vê-lo. Vocês não podem ser o testemunho. Vocês podem apenas ir ali. Ele é da ordem da simplicidade à mais extrema. Ainda. Questão. Cristo disse: eu estarei com vocês até o fim do mundo. Como pode ele voltar, se não partiu? Do único modo possível, sendo absoluto. Agora, você pode, efetivamente, girar essa frase em todos os sentidos, como toda parábola pode ser utilizada para criar uma religião e para afastar da verdade. Aquele que vive o Cristo casou-se com ele, sem idade, sem sexo, sem polaridade. É uma queimadura de amor, como eu disse, que não cessa, jamais. Não é o Cristo que partiu, é você. Cabe, portanto, a você, ali voltar. Agora, o absoluto, o Cristo não se importa com o que pode ser dito. Ele é. Enquanto existe uma vontade de compreensão, vocês não podem viver a verdade, porque vocês são a verdade e, enquanto vocês falam de algo que é exterior a vocês, isso não está em vocês, não é. Portanto, em momento algum vocês são a verdade. O absoluto não põe distância. Quando eu lhes falei de meu testemunho da unidade, eu era a esposa do Cristo e, nesse casamento, não há distância, não há dois, mas há um. E isso é, efetivamente, um êxtase. Portanto, o Cristo, jamais tendo nos deixado, nós temos a consciência de sua presença, para além dos textos. Se vocês vivessem sua presença, estariam casados com ele. E casado com ele, é ser livre, para além de qualquer história, de qualquer escrito porque, quando vocês vivem isso, nenhum escrito pode substituir o que vocês vivem. É bem além de viver a paixão do Cristo.
É tornar-se, em verdade, o Cristo, não como uma usurpação de uma identidade passada, mas, efetivamente, como um casamento, não há outras palavras. E, para isso, é preciso fazer-se muito pequeno, todo pequeno. Questão: não mais poder diferenciar a luz vibral, o manto azul da graça e a onda de vida assinala o início do casamento místico? É o casamento místico. É o reencontro. Desse reencontro, que lhes foi chamado, nas novas frequências, os novos corpos, desvendados por Metatron, a androgenia primordial. Essa androgenia primordial é o retorno à unidade, a fusão de opostos e de complementares, que dá acesso, assim que o verbo esteja ativo, ou seja, o 11º corpo, ao que lhes foi chamado o 13º corpo, ou a fonte de cristal ou o Vajra, para nossos amigos orientais. Um é o outro e o outro é um. Não há mais distância, mais separação. Naquele momento, vocês são êxtase. Nenhuma distância pode existir. Há esse lado indelével, que é fundamental. Esse lado indelével, duravante, os faz sair, de maneira definitiva, de toda a ilusão. Questão: nesse êxtase, como viajar com nosso corpo de existência? Não estou certa de ter apreendido o alcance dessa questão, minha irmã. O corpo de existência é o si. O absoluto é todo o corpo e toda a ausência de corpo. O absoluto é tanto o fio de erva como o átomo, como seus constituintes. O absoluto está além da unidade, não como um superior, mas bem mais vasto, algo que é vasto, sem limite. O corpo de existência é, também, um limite, mesmo se é ilimitado em seus deslocamentos, ilimitado em suas transmutações de uma dimensão a outra. O absoluto é a própria transcendência de dimensões. Não há viajar. Mesmo se ele dá a impressão de um deslocamento, é simultâneo. Questão: dores nas pernas podem ser bloqueios ligados à onda da graça? Não. A onda de vida sobe de diferentes maneiras, até o períneo, até o que vocês nomeiam os 2 primeiros chakras, mais ou menos facilmente, mais ou menos lentamente, mais ou menos rapidamente. Alguns estão nas primícias, sob os pés. Outros já viveram sua difusão na escala do corpo. Isso não faz qualquer diferença. Havia laços que estavam presentes nos tornozelos e nos pulsos, que os mantinham, de algum modo, para impedi-los, para sua própria unidade, de aceder à unidade. Esses laços afrouxaram-se, para muitos de vocês, ou mesmo, desapareceram. Então, a onda de vida, que podia dar dores, quaisquer que fossem, impaciências, bem, pode lançar-se, agora, a partir do instante em que vocês dizem sim ao seu casamento. Toda dor ou toda percepção, como foi dito, seja sobre as estrelas, sobre as portas ou em qualquer lugar desse corpo, foi o que eu poderia chamar o ajuste entre esse corpo limitado e o corpo de existência. Eram apenas testemunhos ou pontos de apelo da vibração, o lugar no qual se realizava uma alquimia. É o mesmo para as pernas. Lembrem-se de que o corpo é um templo, quaisquer que tenham sido suas modificações. Um templo que acolhe. Mas o templo, em si mesmo, nada é, se permanece vazio. Naquele momento, ele não é mais um templo, é um veículo efêmero. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Irmãs e irmãos, eu estarei em vocês e eu serei vocês, nesse espaço nomeado alinhamento que, para vocês, aqui, tomará uma tonalidade profundamente diferente que será, eu espero, uma percepção ou a totalidade, mesmo, da comunhão que vocês viverão, de maneira mais global, sobre esta terra, a partir de 2 de abril. Irmãs e irmãos, eu os amo. Eu lhes dou o que vocês são, a graça. E eu lhes digo, até daqui a alguns instantes.